Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Você no Comando. Eu sou Antônio Cavalcante, da CrossVision, e aqui junto com o meu sócio, o Sandro, estamos para receber o Fabiano, que é o gerente de marketing da Rede Festival daqui de Curitiba. Fabiano, é um prazer ter você aqui. Espero que a gente possa ter um bom momento para a gente conversar sobre toda a sua experiência e todo o trabalho que o festival tem feito em benefício aos clientes aqui da região. Tá Obrigado, bom? Cavalcante. Um prazer estar aqui. Cavalcante, Sandro, agradeço o convite e estou aqui para responder as perguntas e satisfazer as curiosidades de vocês aí. Legal. Bom, meu nome é Sandro, né? Me apresentando novamente, sou sócio aqui do Cavalcante na CrossVision. E hoje a gente tem essa oportunidade, né, de estar com o Fabiano aqui. Para quem não é de Curitiba, a Rede Festival de Supermercados é uma referência hoje aqui, né? É um case de sucesso em abertura de loja, atendimento de cliente e tudo mais. Mas antes de falar de festival, a gente queria falar de Fabiano. Tá bom, né? vamos lá. Fabiano, o profissional, a trajetória, né? O que te levou até o ponto de você ser gerente de marketing dessa rede de sucesso, e você está contribuindo de forma importante para esse sucesso, né? Está 9 anos já 9 anos, então no festival, né? Então, estamos aqui para ouvir um pouco da trajetória aí do Fabiano. Aí, bacana. Bom, o Fabiano começou a vida com 17 anos, acho que como a grande maioria das pessoas, como estagiário. E eu percebi logo no final do estágio que a área comercial era uma área mais ativa do que a área que eu trabalhava, que era processamento de dados. E na área de processamento de dados eu consegui entender como funciona uma empresa. E aquilo foi me apaixonando. Mas eu entendi que o motor do negócio estava nas vendas. E aí eu falei, pô, esse negócio é bacana. E aí comecei a provocar o meu gerente para aprender isso. E aí comecei a aprender e comecei a me dar bem. Saí da área de processamento de dados, fui para a área de vendas, depois saí dessa empresa, fui para outra, praticamente na mesma área. Fui desenvolvendo algumas habilidades gerenciais que na época eu não fazia ideia que eu tinha, mas isso foi acontecendo naturalmente. E um ponto de virada da minha vida foi quando eu deixei de ser CLT para virar representante comercial. Fiquei 3 anos nessa função, apoiado por um cara fantástico chamado Werner Ullmann, um empreendedorzaço, assim, era meu pai, vamos pensar assim, né? O segundo pai. E, cara, aprendi muita coisa com ele, como representante, como, né, puxador de pasta. A evolução foi acontecendo, isso durou 2, 3 anos e um belo dia eu conheci a Rede Paranaense de Comunicação, fiquei 12 anos lá. Entrei, comecei a trabalhar com publicidade e propaganda, até onde nos conhecemos, né? Sim, somos foi lá. amigos, colegas de trabalho. Exato. E lá foi uma grande escola. Ali, para mim, foi uma super escola de publicidade, de propaganda, de marketing, de estratégia, de tudo que puder imaginar. Através da RPC, fiz 2 pós-graduações, né? Fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, depois fiz uma pós-graduação na FAI, tudo voltado para planejamento e gestão de negócios. E essa coisa da empresa sempre me encantou, né? O funcionamento disso, como que você impulsiona, como que você vende, como que você rentabiliza. Sempre foi uma coisa que me apaixonou. E no final de 2016, eu já estava com 42 anos, hoje eu tenho 51. Acho que é a fase da pergunta. Será que eu estou no lugar certo? Será que será que não dá para a gente fazer algo a mais? Porque já tinha 12 anos fazendo o que eu fazia. Então eu resolvi mudar de áreas. E falei, vou ter que ir pro varejo. E, cara, foi isso que aconteceu, né? Fiz um acordo com a RPC, saí da empresa. E no ano de 2017 eu entrei no festival. A minha história com o festival começou no ano de 2012, 2011, quando eu conheci a família Beal, ainda dentro da Rede Paranaense de Comunicação, e comecei a atendê-los aqui em Curitiba, porque eles são originários de Cascavel. Você atendia ele já vendendo mídia para eles? Vendendo mídia. Tá. Conseguimos fazer 2 cases de mídia na Globo, inclusive, com eles, e foi uma coisa muito legal. E aí eu conheci toda a família, você sabe que a venda de espaço comercial, ela é muito próxima, e ela é muito voltada para estratégia. Então é muito comum também a gente fazer um elo bacana de amizade, um elo pessoal muito forte. E foi isso que aconteceu. E quando eu resolvi sair da RPC, eu mandei um currículo pro Carlos Bial e falei para ele, Carlos, se você ficar à vontade, me indica, porque indicar também a gente sabe que não é uma coisa tão fácil. Com certeza. E ele falou, não, peraí, vamos tomar um café, vamos conversar, porque eu acho que tem uma coisa aqui que dá pra gente fazer uma junção. E deu certo.
Fui tomar um café com ele no ano de 2017, março, a gente apertou as mãos e ele falou pra mim, bem-vindo à família. Legal. Cara, e eu Legal. falei, uau, cara, né? Bem-vindo à família. Que recepção, né? Sim. Uhum. Mas sempre imaginei que era uma coisa assim pra me deixar à vontade. Sim. Mas não era não, cara. A gente entra na família de verdade. Do jeito que eles tratam a gente, pelo carinho que eles têm por nós, pelo respeito, da forma com que eles nos dão autonomia. É de fato entrar pra família, literalmente. E aí comecei a trabalhar no Festival no ano de 2017 com o objetivo de posicionar a marca Festival e fazer esse trabalho que hoje todo mundo está reconhecendo e fico bem feliz porque, né, em época de Copa, fiz meus golzinhos aí dentro do Sim. Ô, Fabiano, Muito legal. esse é um ponto, é um destaque, né? Porque nas redes de supermercado você vê uma grande, não vou dizer confusão, mas uma grande desafio que é você definir o público para quem você quer trabalhar. Perfeito. Porque você acaba vendendo tudo para todo mundo. Sim. E a gente sabe que quando isso acontece, nós temos uma dificuldade de mostrar o valor. Como é que foi que vocês, ou que a rede definiu essa necessidade? De que maneira vocês fizeram esse trabalho? Porque vocês, como o Sandro já falou, são reconhecidos por essa definição clara do público-alvo e de trabalhar forte tudo aquilo que atende ao público que vocês querem trabalhar. Como é que vocês fizeram isso? Quando eu cheguei na rede no ano de 2017, já havia uma desconfiança de que tipo de público estava frequentando as lojas do Festival e estava adotando aquela marca como sua. E eu contratei uma pesquisa. Beleza. Existia, obviamente, todo um conhecimento, porque quando você é dono de um negócio, você sente ele. Uhum. Você olha para ele e fala, o público está frequentando é esse, a idade é aquela, a frequência é essa. Agora, uma pesquisa, ela te dá a certeza do que está acontecendo dentro de uma loja. Então, eu contratei uma pesquisa no ano de 2017, tinha recém-chegado lá, para a gente, de fato, validar o que a gente imaginava que era, ou então identificar coisas que não estávamos vendo. E aí que a gente conseguiu, de fato, entender qual era o perfil de público que estava frequentando o Festival, considerado o público da classe AB, isso aparece nas pesquisas, pela faixa salarial, pela faixa etária, etc. E eu repeti essa pesquisa em 2023. E agora, em 26, eu pretendo repetir de novo, porque estou dando um espaço aí de alguns anos, não muda tão rápido assim. Com certeza. Sim. Mas é muito importante para nos balizar. Então, desculpa, já que você fez essas duas pesquisas, mesmo com o advento da Covid, essa segunda pesquisa que você fez logo após 23, modificou o público? Como é que ficou? Uma pequena variação, Cavalcante, porque o que a gente percebe hoje é o consumidor diferente pela evolução do tempo mesmo. Certo, Então vamos pensar da seguinte maneira, as famílias hoje mudaram seus formatos. certo. Hoje a gente tem famílias que são formadas por um casal, por duas pessoas, sem filhos e normalmente com 1 ou 2 pets. Isso é muito comum acontecer. Ou pessoas que não querem formar famílias e moram sozinhas. Se a gente somar esses dois públicos na nossa pesquisa, nós estamos falando de 44%. 22 de um, 18 do outro. 41%. Os outros 46% eu tenho na faixa etária até 56 anos, 55 anos, com filhos. Sejam eles pequenos, sejam eles adultos. Então eu tenho uma divisão aqui. Vamos pensar meio a meio, fazendo uma conta rápida? Sim. Meio a meio tem um perfil de público, que é aquele do consumo rápido, é aquele que tem uma vida mais agitada, que não quer ter famílias grandes. Requer mais conveniência? Exatamente. Daí vem a escolha dos produtos, Sandro. Sim. Que a gente consegue determinar e ajuda muito, inclusive, na composição de custo, né, da empresa como um todo. E tem o outro perfil, que é o perfil tradicional da família, com filhos e com pets e etc. Então, a gente conseguiu identificar isso muito. E o que apareceu um pouco diferente da pesquisa anterior, em 2023, foi a busca pela qualidade de vida das pessoas praticando exercícios físicos. Então, eu tenho hoje 56% do meu público, coincidente ali com um pouquinho com as famílias, que praticam exercícios físicos. Destes, a grande maioria, academias. Depois vem corrida, depois vem outros tipos de exercícios, né?
e em torno de 25,1% aproximadamente não praticam exercícios físicos. Então, eu tenho a grande maioria que sim. O que justifica uma outra gama de produtos, que são os produtos voltados para o lado mais natural, mais saudável. Então, as pesquisas que eu encomendei ajudam, de fato, a conhecer quem são as pessoas que estão lá dentro aí. Determina perfil de público, faixa etária. A gente identifica lá quase 5 gerações comprando. São gerações que compram de formas diferentes, em ambientes diferentes, em momentos diferentes. E o nosso desafio é conseguir satisfazer todas elas. Pô, Fabiano, muito legal isso que você falou, porque você tomou decisão e elaborou estratégias com base em informação. 100%. Mais do que informação primária, ou seja, você escutou diretamente o cliente, né? Então, a gente vê que hoje as redes de varejo, a gente pode talvez atribuir o festival esse sucesso que ele tem por ter ouvido, né, o cliente, entendido o cliente. Agora, uma coisa que o Cavalcante falou que é muito legal é o seguinte: o supermercado, a gente está muito acostumado aqui a falar de B2B, Tá. né? É um tipo de venda. Sim. O supermercado é um B2C. Então, você como gerente de marketing, você é muito mais gerente comercial do que de marketing, porque a loja está aberta, Tá aberto. as pessoas, você não vai na rua buscar as pessoas, igual o B2B faz, né? Eu vou até lá buscar as pessoas. Não, você está com a loja aberta, você tem que atrair essas pessoas. Exatamente. Então, o teu papel como gerente de marketing da Rede Festival é atrair, e uma vez atraído para dentro da loja, que o consumidor se encontre ali. Perfeito. Conta essa história da atração. Como é que vocês fazem para atrair esse público que você já descreveu aí agora? A força motriz de qualquer supermercado no Brasil são as ofertas. Uhum. Então, quando você trabalha algo que me gera alguma vantagem, não tenha dúvida que eu vou olhar de uma maneira diferente para essa marca ou para esse estabelecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, eu preciso mostrar isso para que as pessoas entendam que tem oferta lá dentro. E que, chegando lá, eu consigo encantar essas pessoas de outras maneiras, não só pela oferta, né? Qual é a forma que a gente ainda usa? Para o varejo ainda funciona muito a mídia de TV aberta, de rádio aberta, a mídia offline, né? O panfleto. As pessoas perguntam, mas funciona? Se não tiver panfleto na loja uma semana, cai saque lá, dizendo, mas cadê o panfleto de oferta? Sabe? É muito engraçado isso. Essa junção dessa mídia offline, mais tradicional, com a online, porque eu também tenho um outro perfil de público que vai me buscar no Instagram, no YouTube, no canal da Menu Festival, que é o canal da nossa revista. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar esses dois momentos. Hoje, muito fortemente com as ferramentas digitais, então o CRM, que já está implantado há praticamente um ano conosco, que eu posso considerar ele válido há praticamente um ano, e também as ferramentas de smartphones, como o WhatsApp, por exemplo, que é da Meta. A gente usa bastante e funciona bem, quase que viraliza. Então, as ofertas são a grande força motriz, eu atraio esse consumidor dentro de um caminho, de uma decisão de compra que ele tem, uma árvore de decisão, ele vem para dentro da loja e quando chega dentro da loja eu tenho que encantar ele de outras maneiras. Na minha opinião, o papel da comunicação aberta, ele termina quando o cliente põe o pé dentro da loja. Dentro da loja eu tenho que encantar ele de outra maneira. Aí vem a disposição. Então vem as flores, vem as frutas, legumes Logo e na entrada das verduras. flores, né? É isso, né? Tem uma técnica que o pessoal fala que a gente tem que incentivar as pessoas a dar 2 sims para ela ter o terceiro sim logo em seguida. Eu dou um sim na comunicação, eu dou um sim nas flores, nas frutas, legumes, desarma essa pessoa, ela fica com o ambiente melhor para compra. Vamos combinar, porque o mercado não é uma coisa, né? Tira daqui, põe no carrinho, te põe no caixa, paga, põe no carrinho de novo, leva. Cara, isso É um trabalho, né? é um trabalho. Agora, você transformar isso num momento mais bacana, com uma luz melhor, com uma decoração mais atrativa, com as gôndolas mais baixas, te dando uma sensação de amplitude, com flores, com frutas, legumes e verduras, com coisas importadas, diferentes, vira quase um shopping, né? E é esse o grande objetivo. Então a gente vai trabalhando esse consumidor para mantê-lo, primeiro, bem. Porque a missão da empresa é encantar o cliente. Essa é a missão do festival. E nós temos que encantá-lo desde o início da nossa conversa com ele, que seja na comunicação, seja ele no panfleto, seja ele no WhatsApp, seja ele ao colocar os pés dentro da nossa loja. E aí a nossa responsabilidade aumenta. Aí vem, então, a necessidade de um espaço gourmet, de um restaurante, para a gente ajudar ele nessa jornada do dia a dia, que muitas vezes é muito rápida e eu consigo resolver isso num lugar só.
Então eu vou lá, eu almoço, eu tomo um café, ou eu faço uma reunião lá dentro com alguém, resolvo isso e saio dali, já compro alguma coisa que eu preciso e vou para casa e minha vida está resolvida. De Então, fato. Você falando aí, a coisa fecha, né? fecha. Porque a gente vai numa loja do festival e eu sou carioca, eu falo meio festival, né? Vocês falam festival. Tá tudo certo. Mas Aí tá a democracia da marca. então, assim, a gente vê essa conveniência. Você falou que o teu público precisa de conveniência, né? Então eu vou lá e resolvo várias coisas, né? É isso aí. Faço as compras, tomo um café, Perfeito. posso almoçar, Pode. que são esses casais aí com menos filhos, né? Que Isso aí. a vida é agitada, né? Legal, Boa. legal. E A preocupação loja é sempre essa. que eu passo, normalmente, ela não tem restaurante, Não tem. mas tem o sushi lá que eu pego e levo As para bandejinhas, casa, né? as bandejinhas. Pronto. Legal. Eu tive a oportunidade de, num trabalho que eu estava fazendo numa rede de supermercados, implantar, ajudar, né? Apoiar na implantação de um CRM. Legal. E eu pude ver, né, a grande ferramenta que é um CRM. Verdade. E, ao mesmo tempo, eu tenho visto em outras redes que as pessoas não utilizam muito da informação que tem lá. Né? Como é que vocês fizeram para fazer com que... Porque, pelo que você está colocando, vocês têm um conhecimento muito profundo do cliente. E acredito que usam bastante as informações do CRM para isso. Me fala um pouco aí como é que você utiliza o CRM para fazer essa proximidade com o cliente. Vale resgatar um pouquinho da história de como a gente concebeu o CRM para conseguir explicar como que a gente está hoje. Se nós pararmos para pensar que todo supermercado, todo segmento de varejo, ele nasceu da necessidade de sustentar uma família, ele não necessariamente nasce com o objetivo de ser o maior ou o mais tecnológico. Então, o maior desafio que nós passamos na implantação do CRM foi o mindset. Tá. Para pensar de fato que eu tenho uma ferramenta de negócios em cima de informação, de dados, que pode transformar a realidade de categorias. Então, eu quero tracionar aqui um lançamento de um vinho que eu trouxe. Na base do CRM, eu reconheço quem são os consumidores que têm que já conhecem ou que bebem um vinho, por exemplo, numa faixa de preço que é a faixa de preço daquele vinho novo. Então, eu consigo atraí-lo através dessa comunicação e personalizadamente, que é o grande desafio do varejo hoje, é personalizar a comunicação. Mas ele, na sua essência, não veio dessa forma. Ele, na sua essência, ele abre as portas e atende qualquer um, a qualquer momento, e está tudo certo, e às vezes eu não preciso nem conhecê-lo. Agora que essa necessidade volta, porque a tecnologia fez isso com a gente. Proporcionou, né? Porque Proporcionou. antigamente era muito difícil. Não se Era um fazia. volume muito grande de pessoas. Isso. Hoje você tem essa possibilidade. Na evolução do varejo, você sai de trás do balcão e deixa à disposição os produtos para as pessoas, porque antigamente você atendia atrás do Era balcão. balcão. E ao atender atrás do balcão, você tinha relação com o seu cliente, porque ele era obrigado a falar com você. Então você conhecia o Sandro, você conhecia o Cavalcante, quem era sua esposa, quem eram seus filhos, etc. E esse era o teu CRM. Quando chegava o filho do Sandro, ei, como é que tá o pai? Manda esse aqui pra ele, que o tio aqui tá com saudade dele, faz tempo que não aparece. Ou então dava um cartão de crédito pro cliente numa folha de caderno, né? Porque conforme o tamanho da folha era o crédito do cliente. Sim. Hoje não, hoje a gente tecnologicamente, redes que oferecem, por exemplo, crédito através de cartão, ou então eu converso com as pessoas através de tecnologia, que também não consigo conversar com todos ao mesmo tempo. Então essa construção, ela foi acontecendo ao longo do tempo, na medida em que a mentalidade foi amadurecendo e voltando para o lado da tecnologia. Enquanto essa mentalidade não existe, não tem CRM. Porque é um investimento. Você precisa investir numa ferramenta, você precisa investir em pessoas, em treinamento, mudar uma cultura organizacional até um certo ponto, para entender que hoje você tem uma ferramenta que vai te ajudar a vender, não necessariamente só as técnicas que a gente já utiliza. E que possivelmente ela vai te dar mais rentabilidade, porque ao invés de eu promocionar alguma coisa para 100% da minha base, eu vou promocionar ela para 15%. Enquanto para os outros... Com uma chance de sucesso maior. Muito maior, porque eu já conheço, já sei que o meu cliente está apto a comprar aquele tipo de produto ou um produto daquela categoria. E o trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje, Cavalcanti, é nessa linha. É entender cada vez mais esse perfil, essa árvore de compra, essa decisão, essa recência, essa frequência, para começarmos a entregar para essa pessoa na medida em que ela, de fato, quer receber. Porque essa é a tendência do negócio. E a cultura organizacional, aos poucos, vem se moldando quando os resultados vêm aparecendo.
Isso é uma outra coisa legal. As pessoas que trabalham com CRM, por exemplo, está embaixo da árvore do marketing. Eu faço questão do time mostrar para o departamento comercial e ter relatórios praticamente que diários da evolução do CRM. Porque você ter um CRM embaixo de você e não mostrar isso para ninguém, só mostrar isso para os teus diretores, proprietários, e não para quem de fato tem que usar, vai resolver. Só uma questão com relação a isso que você estava falando. A evolução da tecnologia e da capacidade de processamento permite um monte de coisas, né? Nós temos aquele case clássico do marketing de varejo, que é a história da cerveja versus fralda, né? Tem. Onde você coloca a cerveja, coloca perto da fralda, porque quem pega, quem compra lá no mercado americano. Então, isso cada vez mais é possível você entender o comportamento. Eu estava vendo, porque eu sou um cliente, né? Boa. E em tudo que é lugar que eu sou cliente, eu tenho o meu cartão daquele supermercado, daquele estabelecimento. E eu vejo isso, eu vejo que, poxa, vocês conhecem tudo da minha vida. Vocês sabem quando eu comprei, o que eu comprei, como eu comprei, e se eu comprei de novo ou não comprei, quanto tempo tem que eu não vou na loja. Perfeito. Então, vocês têm toda essa informação. Hoje, com um trabalho bem feito de inteligência, a gente consegue dar passos extremamente eficientes nesse relacionamento. Sem dúvida. O cliente pede por isso. A gente não precisa invadir mais a vida dele, e sim entregar o que de fato é relevante para ele. Aquela brincadeira que você falou agora da fralda com a cerveja, né? Eu brinco que é não mandar oferta de fralda para quem tá comprando uísque, né? Mesma coisa. Porque não tem criança em casa, vai mandar fralda pra quê? Enfim, então o CRM vai proporcionar isso. O nosso desafio é, de fato, trabalhar tecnicamente agora para que essas informações venham à tona e nós tenhamos a oportunidade de utilizá-las a favor do cliente. O objetivo aqui é facilitar a jornada. É isso. Legal. Então, a gente não tem como fazer sem tecnologia. Não tem, porque na base do Fecho, hoje eu tenho 440 mil clientes cadastrados, aproximadamente, para Curitiba, e 74 mil em Cascavel. Estamos falando de 84% das vendas identificadas. Ou seja, eu tenho hoje um volume talvez maior do que talvez um dos maiores do Brasil. Ou seja, o clube tem uma adesão grande. O Soul Festival tem uma adesão grande e hoje a gente trabalha aí perto de 1.200, 1.300 ofertas dentro dele. Primeiro, parabéns, porque Valeu. 84% de vendas identificadas tem dois significados. Primeiro, que o sistema é simples de ser usado, por isso que todo mundo usa. E segundo, que vocês têm ofertas ou têm informações tão importantes que o próprio cliente faz questão de identificar. Você tem ideia de quantos % dos seus clientes são passantes? A gente tem hoje heavy users, assim, mais da metade. Mais da metade dos clientes. Tá, mas por exemplo, aquele cliente único que passou uma vez só, você consegue... Minoria, Cavalcante. Em torno de 12%, 13%. Pois é, então, então essa minoria que você falou... Se eu pegar 13%, tirar de 100, me sobra quanto? 87. Dos 87, 84 são reconhecidos. É isso aí, é bom, né? Parabéns, cara. Olha, quase 100% reconhecido. Muito bom. E aí a gente tem muita responsabilidade em cima disso também, porque a gente não quer ser invasivo. Sim. A gente quer ser, de fato, assertivo. Tanto que o objetivo do Soul Festival não necessariamente é gerar descontos. Como eu disse, é uma força motriz, tem que ter. Mas nós queremos gerar experiência. O Fecho gosta de fazer coisa que é difícil. Então, como eu preciso encantar o cliente, porque o fácil todo mundo faz, concorda, então, a gente quer levar o cliente para passar por uma experiência. Então, nós criamos um evento em 2018 e agora a gente consegue usar a base para convidar clientes para isso, que são degustações de vinhos, de queijos e vinhos. Nós criamos um modelo onde a gente convida os clientes vão até um espaço gourmet nosso, entre 19, 21 e 30, são 2h30 aproximadamente de eventos. Quando eu tenho a parceria de algumas vinícolas, quando os proprietários, os enólogos vêm para Curitiba para conhecer a rede, para fazer negócio, a gente acaba usando essas pessoas, inclusive, para um
para um evento de queijos e vinhos, onde a pessoa mesmo conta a história da vinícola. Então você tem a possibilidade de ouvir diretamente do dono da vinícola ou de um herdeiro a história daquela vinícola e provar os vinhos sem custo. Bacana. A gente não cobra nada por isso, porque a gente entende que é uma forma da gente devolver um pouco do que os clientes fazem por nós todos os dias. Então a mesa maior, como uma espécie de família mesmo, a gente recebe como se estivesse recebendo na nossa casa. As pessoas escolheram estar lá. Elas deixaram de fazer outras coisas no seu dia. Eu abriu mão da sua família, abriu mão do seu esporte, abriu mão de um tempo de relax para estar lá com a gente num supermercado fazendo degustação de vinho. Sim. Então a gente precisa receber essas pessoas da melhor maneira para que eles sintam-se bem também. E esse é o grande papel do Soul Festival, gerar experiência. Então eu sempre brinco que é um clube de experiências. Seja ele na relação de ofertas e seja ele muito mais agora na relação de experiências efetivamente no dia a dia. Então, a gente já fez eventos muito legais, assim. Degustação de vinho, de whisky. A gente fez várias já. Tem uma parceria muito legal com a Macallan, que é um whisky mundialmente reconhecido. E a gente vai elencando esses clientes dentro da plataforma do CRM. Ah, Fabiano, mas eu nunca fui convidado ainda. Porque a gente tem 440 mil, 50 clientes no evento. Então, cara, é um volume interessante. Com o seguinte cuidado. Ah, será um evento de queijos e vinhos? Sim. Quais serão os vinhos que nós vamos colocar lá? Ah, é um vinho numa relação de preço médio de R$250. Não posso convidar o cliente de 29, de 39, porque às vezes ele ainda não reconhece o valor de um vinho de 250. Sim. Mas o de 29, 39 eu posso convidar para um vinho de 69. Como de 69 eu posso convidar para um vinho de 119. E aí a gente começa a mostrar a evolução e talvez as diferenças do porquê aquele vinho custa. Porque é muito comum, né? A pessoa vai lá, compra um vinho de R$24,90, olha um lá de R$15.000 na prateleira e fala, você tá louco? Conhece aqui? O meu de 19 aqui é muito melhor. E talvez seja mesmo, porque eu acho que a democracia do vinho é essa. É você pôr na sua boca, gostar e poder pagar. Tá tudo certo. Não importa qual é. Perfeito. Mas existe quem gosta e quem vai se aprimorando e a gente consegue fazer essa evolução. Às vezes o cliente quer conhecer um vinho e não quer pagar por aquela garrafa e eu dou a oportunidade dele de, num evento, ele degustar e se ele gostar, ele tem a liberdade de levar. Então tem essa brincadeira que a gente faz com o Soul Festival. E hoje a gente já fez sessões de cinema fechadas. O lançamento do filme Fórmula 1, por exemplo, com o Brad Pitt, né? Era um patrocínio da Kit Kat, estava o Bortoleto também, que é o nosso piloto brasileiro patrocinado pela Kit Kat, e nós negociamos com a Nestlé e fizemos o lançamento do filme em Curitiba. Uma das sessões de lançamento nós fechamos com o IMAX do Shopping Paládio e levamos 180 pessoas para assistir esse filme pela primeira vez. Que bacana, experiência, né? Experiência. Com um balde de pipoca, com refrigerante, com chocolate na saída, com foto, com tudo que você puder imaginar. Isso gera um burburinho, né? Porque o cara que foi, ele vai falar para todo mundo, né? É isso. Quanto é que a gente cobrou? 0. Nada. Porque tanto para Nestlé ativar a marca Kit Kat, quanto para nós, de ter a oportunidade de encantar clientes que gostam de Fórmula 1, então essa curva fecha. Desculpa, mas como é que você fez a seleção dos 180? Essa foi na sorte, viu? A gente ainda não tem no CRI para quem gosta de Fórmula 1, mas é uma evolução, tá? Agora, quem gosta de cinema é mais fácil. Sim, com certeza. Então aí é que a gente jogou nessa vibe aí. Essa questão, né, Sandra, a gente tem muito conversado sobre isso, sobre como cada vez mais a tecnologia está permitindo que a gente faça cruzamento de dados. Totalmente. Né? Porque esses cruzamentos, você estava falando, eu estava pensando, quem compra pipoca deve gostar de cinema. Eu pensei a mesma coisa. O cara compra muito milho de pipoca de micro-ondas, deve gostar de cinema. Né? É claro que é sempre uma hipótese. Mas nós estamos falando de encantar, você falou mais de uma vez sobre jornada, né? Ou seja, o conhecimento de como lidar com o cliente é algo muito importante. Aí você traz o cliente para dentro. Um dos grandes desafios é como ele vai ter essa experiência. Né? Num supermercado você tem dezenas e muitas vezes até centenas de funcionários. Sim. Como é que vocês fazem para garantir que esses funcionários vão receber
esses clientes e trabalhar com esses clientes dessa maneira, de maneira a garantir essa experiência? Tema que eu adoro. Esse é um tema que eu adoro. Não tem como nós falarmos de atendimento sem falar de cultura um pouquinho antes, porque está diretamente interligado. Os fundadores da Cia Bial de Alimentos, que é a nossa razão social lá em 1972, são o seu Severino e a dona Lídia Bial, os pais dos 5 irmãos que hoje administram a rede. A pessoa do comércio mesmo era a dona Lídia Bial. A dona Lídia era quem ficava no piso de loja. De loja. E ela tinha um lema: as pessoas não podiam sair do supermercado piores do que chegaram. Elas tinham sempre que sair melhores do que chegaram no mercado. É porque ela tinha um coração enorme, visionária, vendedora na veia, mas aquela venda sutil, não aquela venda de observação, aquela venda fantástica. A pessoa sensível. Sensível. E a venda correta. Correta. Isso. Os irmãos, os filhos, aprenderam isso com ela. E entenderam que... Por quê? Primeiro, porque eles eram tratados assim pelos pais. Mas por aí. Segundo, porque eles entenderam que, de fato, tratar bem as pessoas é bom para qualquer um, inclusive para os negócios. Então, isso do atender o cliente vem enraizado na cultura do festival. Quando os nossos diretores eventualmente vão para as lojas e param na frente de uma operadora de caixa para embalar as compras de um cliente para conversar com ele. Isso acontece ainda hoje. E aquela velha história que o gado só engorda os olhos do dono, a gente está falando exatamente da mesma coisa. Uhum. Mas isso tem a ver com carinho, isso tem a ver com cuidado, isso tem a ver com atenção. E quando um dono de empresa para na frente de um checkout, concorda que não haveria a menor necessidade de fazer isso? Claro. Mas ele faz isso muito para deixar essa cultura disseminada. Porque se o dono do supermercado está embalando, está atendendo o cliente bem, quem sou eu para não atender o cliente? Mas o grande segredo dessa história é unir isso... Mas só um pouquinho. Isso nós estamos falando de 5 lojas, 10 lojas. Depois que ele cresce, Boa. como é que mantém? Aí é que está o X da questão. Hoje são quantas lojas? 31 aqui e 6 em Cascavel. 37 ao todo. 37. Olha só. Como é que linka as coisas, Cavalcante? Aí está a magia da coisa. Você pegar essa cultura, transcrever isso para os seus recursos humanos e os recursos humanos trabalhar na hora de você fazer a captação dos seus colaboradores, pessoas que tenham no seu perfil gostar de pessoas, porque se não gostar de pessoas, está trabalhando no lugar errado. O supermercado é feito de pessoas. Acho que qualquer empresa é feita de pessoas. No festival, sem pessoas, as coisas não funcionam. Para você ter uma noção, a média de contratação hoje, se a gente pegar de cada 100 pessoas, o varejo, de uma maneira geral, contrata 30. Nós contratamos 7. Porque a régua é um pouco diferente. Eu preciso de um perfil de pessoa para que a cultura não coma ele no café da manhã. Uhum. Porque se ele não está linkado na cultura, não gostar de pessoas, etc., nós não vamos ter um encantamento de cliente. Os nossos colaboradores têm a liberdade de tomar decisões que eventualmente outros não têm. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos a reforma do estacionamento da loja das Mercês e um amigão nosso, que acho que até você conhece, o pessoal da Imagem Brasil lá, a esposa dele entrou no estacionamento com os 2 filhos no carro, estava chovendo, o segundo piso fechado, então estava um caos. E ela, ao entrar no estacionamento, percebeu que ela se deu mal. Ai, cara, acho que me quebrei aqui, porque tá lotado fila, não consigo. De repente, alguém bateu no vidro dela, uniformezinho do fecho. Senhora, a senhora pode colocar o carro aqui nessa vaga, uma vaga de gestantes que a gente tem nas lojas. Ela, não, mas eu não tô grávida. Sim, mas a senhora tá com 2 crianças no carro, tá chovendo. A senhora pode estacionar aqui sem problema, eu vou ali pegar um carrinho pra senhora, já lhe ajudo e tal. Caramba. Gostou o Ficou carro, encantada. desceu, ele ajudou com as crianças, parou ali a fila para ela passar, etc. Ela fez as compras e mandou um áudio pro meu amigo. Esse festival é maravilhoso, porque o gerente liberou a vaga de gestante para mim, me ajudou com as crianças, elogiou e ele me mandou. Eu ouvi aquilo, agradeci e falei, meu, que presente você me deu. Obrigado, cara, nossa responsabilidade não aumentou, você é sempre bem-vindo, enfim, um jeito que a gente gosta de tratar as pessoas. Mandei pro gerente o áudio. Uhum. Parabéns, cara. Olha o serviço, olha esse festival. Você fez uma coisa fantástica. 15 minutos depois ele me manda um áudio dizendo, não fui eu. Eu não estava no estacionamento. Falei, cara, então você descobre quem foi e, aperta a mão dele. Fala, você foi show de bola aqui na tua abordagem. E ele fez isso. No dia seguinte, ele me retornou. Fabiano,
Era o menino que estava arrumando os carrinhos no estacionamento. Foi ele que encontrou a senhora e pediu para ela estacionar. Olha que legal, cara. O menino que arruma carrinho no estacionamento. Ele tem a liberdade de encantar um cliente, mas se isso não está na essência dele, se o RH não tivesse feito esse trabalho, se a cultura da empresa não permitisse ele tomar uma atitude fora do que ele estava fazendo, ele não faria. Perfeito. Esse é o Essa história é forte, né? Não, e aí nós estamos claramente com a percepção objetiva de que uma coisa não cancela a outra. Ou seja, eu posso trabalhar com tecnologia, eu posso trabalhar com informação, com dados, mas também e principalmente eu tenho que trabalhar com as pessoas, para que elas possam entregar aquilo que realmente faz diferença Prioritariamente. no atendimento ao cliente. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho sobre o setor. Tá? Saindo um pouco do... como é que você vê hoje o setor de varejo? A gente tem visto que as redes locais, as redes têm sofrido uma concorrência muito grande dos atacarejos, dos hipermercados da vida. Perfeito. E até do e-commerce também, né? Do e-commerce, e principalmente com essa questão de preço, tá? Isso nós sabemos que não é o, vamos dizer assim, não é o objetivo do festival. O festival tem qualidade e tem um nível um pouco diferente em relação a isso, né? Esse é claro para todo mundo que conhece o festival. Como é que a gente vê? Como é que você está vendo isso? Você acha que isso realmente afeta? Sim. Ou quando você está muito bem posicionado, isso não afeta? Como é que funciona essa questão? É a parte mais sensível do corpo humano, é o bolso, né? Então, afeta qualquer um. A gente tem ferramentas ou talvez um perfil de público que nos faz sentir essa relação econômica, porque está tudo linkado à economia. Faz sentir um pouco mais e faz sentir um pouco menos, então depende muito. O que a gente percebe ao longo dos últimos 5 anos aqui, avaliando o mercado de supermercados, é que algumas redes que são chamadas de super e hipermercados não conseguem sustentar. Por quê? Porque muitos colocaram lá, por exemplo, linha branca para vender, televisores para vender, a parte de utensílios também. Isso a internet levou embora. Porque a pessoa vai lá, olha, gosta do modelo, vê que a TV é legal, já abre ali no Mercado Livre, no Shopee, no Google... E acha 200, 300 reais mais barato, parcelado em 24 vezes num cartão que ele não precisa fazer. Ele já tem. Então, ele muitas vezes compra dentro da própria loja, sem usar o crédito da loja ou sem usar... Isso movimenta a economia de uma forma diferente. Então, esse modelo de loja muito grande, que tem muita coisa, ele tem uma tendência a diminuir. O que a gente pesquisa e as respostas vêm dizendo que os atacarejos, de uma maneira geral, se fortalecem cada vez mais. Então, nós temos uma classe social CDE volumosamente maior no Brasil do que as outras classes. E esses atacarejos, eles conseguem trabalhar com marcas que não são marcas de indústrias tão famosas, primeira marca, mas... né? Com grande qualidade e baixo custo, que é o low cost que a gente chama, e aí atende uma boa parcela da população. Os hábitos dessa população também são diferentes. Ainda é aquela população que, ao receber o seu salário, vai lá e garante o alimento, o sustento do mês. A famosa compra do mês, né? O rancho, né? Que a pessoa fala. Isso ainda acontece. E, na outra ponta, os prêmios. Que aí tem uma outra questão. É o atendimento um pouco diferenciado. O mix de consumo é outro. Eu não vou olhar tanto para congelado, eu não vou olhar tanto para embutidos, eu não vou olhar tanto para cortes que não são cortes primários de carne, por exemplo. E aí esse é um outro perfil de público. Então, a tendência é que se fortaleça nessas duas pontas e aqui no meio haja uma mexida de mercado. Alguns talvez aí acabando com as suas atividades e muitos surgindo, mas nada vai substituir a conveniência e a proximidade. As duas pesquisas que eu fiz dentro do Fecho em 2017 e em 2023 mostram que o principal motivo de escolha é a proximidade e a conveniência. Lojas mais rápidas, lojas não tão grandes e que estejam próximas da minha casa ou no caminho do meu trabalho e da minha casa. Pois é, isso aí é legal que você está falando, porque quando eu já trabalhei numa indústria que vende ao varejo, uma indústria de chocolates, né?
E a gente tem lá a classificação dos canais, né? Então, tem o canal de conveniência, que é um canal importante. Só que nesse canal de conveniência sempre era visto muito as bombonières, os bazares e tal. Só que sempre existiu a figura do mercado de bairro. Perfeito. Né? O mercado de bairro é justamente esse, Sim. que é pertinho da sua casa, você vai lá, compra o que está faltando para o almoço e tal. E o festival, eu vejo que ele tem essa característica de mercado de bairro, porque ele tem muitas unidades menores, e que atendem as pessoas ali. Né? Então, assim, essa questão do mercado de bairro, que tem o perfil tradicional ali, do dono tá na loja, são 5 lojas, coisa pouca. Você acha que isso aí ainda se fortalece com essa tendência que você acabou de falar, né? Frente ao grande volume dos atacarejos, né? Perfeito. Então, é mais ou menos por aí. E o festival ele vai indo mais para essa outra ponta. Eu percebo que os bairros eles começam a ter vida própria. Muitos bairros hoje... Antigamente, a gente tinha um comércio de Curitiba, por exemplo, centralizado, né? Então, aí vem o centro da cidade, onde a gente ia fazer tudo. Os bairros aumentaram. Populacionalmente, territorialmente, aumentaram. E aí eu não preciso mais ir para o centro da cidade. Eu resolvo isso num raio de 1 km da minha casa, que é a região primária. Por isso que os supermercados de bairro são importantes na economia, gerando emprego, pagando impostos, né? Fazendo a máquina rodar. E muito possivelmente, Sandro e Cavalcante, o cara que criou esse mercado de bairro, talvez não com o sonho de virar uma rede, mas com o sonho de sustentar a sua família. Perfeito. E aí ele começa a entregar num raio de 1 km um serviço que talvez nós, com 31 lojas, não tenhamos essa oportunidade. Que é você ter produtos de boa qualidade, sim, porque você tem um Ceasa aqui na região de Curitiba, que abastece muita do FLV de frutas, legumes e verduras da grande Curitiba e produtos de altíssima qualidade. Muitos produtores locais que eventualmente não têm volume suficiente para vender para uma rede como nós, por exemplo, porque já tem um volume mais alto, mas para o mercado de bairro vai com alta qualidade, com uma relação de custo boa. E esse dono que está lá presente lá, ele vai fazer o atendimento que a gente começamos lá no começo do nosso papo, que é o olho no olho, que é a relação, o CRM dele. Voltamos lá, está casado. Você veja como tudo passa por pessoas. É isso que é legal entender. O varejo tem uma evolução, mas ao mesmo tempo ele é extremamente tradicional, porque muitas vezes ele é um evento no dia da pessoa. Ao invés de ir ao shopping, guardar as proporções, né? Ele vai ao supermercado. E isso aconteceu na pandemia, por exemplo. Era o passatempo das pessoas. Ir ao supermercado. Só dava para ir para o supermercado. Ou farmácia. Tudo. Então, para você entender que isso é que é legal. Na minha observação ao longo desse período, eu entendo que os mercados de baixo talvez sofram um pouco mais com relação... Porque compram de distribuidores, etc. E aí tem um custo também elevado, que inevitavelmente acaba apertando para a área de venda também, mas tem mercado, tem campo. É verdade. E isso acontece mesmo. Eu não acredito que isso morra. Eu acredito... Sim, pode variar, porque às vezes numa gestão a pessoa não se deu muito bem por falta de conhecimento, não buscou conhecimento, etc. A gestão pode afundar o negócio. É engraçado que, assim, o consumidor em geral, ele deve pensar, pô, como é que esse mercado sobrevive se ali tem esse atacarejo poderosíssimo, né? Eu morei em Joinville um tempo e tinha exatamente essa situação. Isso aí. Tinha um mercadinho de bairro chamado Campos, quem estiver me assistindo de Joinville vai saber, e em frente tinha um Forte Atacado. É isso aí. O pessoal, poxa, mas o Campos agora vai acabar, porque tinha aberto assim, né? Pelo contrário, o Campos tem um espaço dele, né? Porque é o mix de produto, é o atendimento, é o jeitinho ali do bairro. É o hábito, Sandro. As pessoas criam o hábito de comprar naquele mercado, porque já conhecem onde estão as coisas, etc. Exato. Então, é muito interessante ver essas duas coisas aí, né? Mas, por favor, fala, Cavalcante. Não, a questão é que o papo tá tão bom que a gente não percebeu. Nós já estamos com quase 40 minutos. Uau! Mais de 40 minutos que a gente está conversando. Vamos abrir o episódio 2. Vamos. Eu vou só fazer uma última pergunta, à vontade. Que é uma pergunta que, por causa da minha vivência, eu percebo muito. O supermercado você tem 3 grandes áreas, que são as áreas que precisam funcionar de uma forma bem coesa para dar o resultado. A área de compras, né, a área comercial do supermercado, a área de compras, a área de operações, né, que cuida, e essa área de marketing. Como é que faz para fazer esse negócio funcionar
como um relógio? Graças a Deus, lá no Fishbowl, eu tenho uma parceria muito boa com os outros departamentos, porque nós temos, na cultura da empresa, nós entendemos que não existe marketing comercial, existe o festival. Tudo que eu faço e que eu dou suporte para a área comercial ou para a área de operações, ele rentabiliza em algum lugar e encanta o cliente. É assim que a gente pensa. Então, a cultura em que eu entrei tem essa veia e eu acredito muito que é por isso que o sucesso aparece. O que eu percebo, às vezes, de colegas de mercado e etc., é que muitos gestores e diretores de marketing querem concorrer com a área comercial. Ou querem determinar o que o comercial deve fazer. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que toda ação de marketing ela precisa, sim, rentabilizar em venda. Porque, tudo bem, quer ganhar prêmio? Beleza, você faz uma campanha e ganha prêmio, mas o que rentabilizou para você? Agora, se eu faço um varejo bacana, de bom gosto, legal, todo mundo entende a mensagem e rentabiliza para dentro da empresa, cara, aí é marketing. Aí nós estamos fazendo a ferramenta girar dentro do conceito do Philip Kotler, que ele fala disso. É você fazer, é a arte de você alavancar as vendas lá na frente, satisfazendo o seu cliente, gerando lucro. Exato. Então, isso acontece. Por que isso acontece? Eu não sei, muitas vezes, eu não consigo entender como que um diretor, um gerente de marketing, ele entra em rota de colisão com a área comercial. É o contrário, porque nós precisamos entender que o marketing, ele é um prestador de serviço da empresa inteira. É ele que cuida da marca. É o marketing que tem a oportunidade de encantar as pessoas, de passar os recados corretamente, porque tem as ferramentas. Então, se a gente se coloca numa posição, e eu trabalho isso muito com a minha equipe, que nós somos os prestadores de serviço da empresa inteira, e começa a mostrar os resultados disso, pô, aquele negócio deu super certo, ó, nossa mão tá ali, ó. Mas aquilo lá também, ó. E outra coisa, nunca vem com briefing redondo, cara. Ele sempre vem cheio de ponta. Sei. O nosso papel é arredondar. Arredondar. E é isso. Eu acho que é uma coisa de você se conscientizar qual o seu papel na organização de fato. E você querer efetivamente trabalhar para que o teu departamento, para que a tua equipe faça diferença somadas com as outras, porque isoladamente não vai fazer. Você vai virar uma força contrária dentro da empresa. E isso vai atrapalhar o jogo todo. Então, na minha opinião, o grande segredo está aí. É você ter uma corresponsabilidade com os demais departamentos e não concorrer com eles. É você construir soluções conjuntamente, como eu faço eventualmente. Vejo lá que a gente precisa resolver algo ou criar algo diferente e eu chamo o pessoal da área comercial, eu chamo o pessoal da operações, bicho, estou com uma ideia aqui, assim, assado, qual a opinião de vocês? Isso aí não pode não funcionar. Por quê? Porque tem isso... Verdade, não tinha enxergado. Então, cara, e se eu alterar aqui? Aí vai funcionar. Ou muitas vezes, não, funcionaria, mas funcionaria dessa forma. Opa, então bacana. E aí a gente constrói soluções conjuntamente. Porque sozinho também, andorinha não faz verão. É verdade. Agora, uma empresa é feita de pessoas de relacionamento. Por isso que eu acho que funciona bem no Festival e deixo aí o recado para quem está nos assistindo, nos vendo, cara, o departamento de marketing serve a empresa inteira. Se coloca nessa posição que vai dar certo. Legal, legal. Poxa, eu queria realmente falar de um monte de outras coisas, né? Eu queria falar das promoções. Boa. Né? Queria falar não só aquelas leve 3 e pague 2, que tem um preço ótimo, mas também a parte dos colecionáveis, né? Que vocês fazem. Nossa, realmente talvez a gente faça aí um episódio 2. Mas o que... a gente faz o fechamento agora, Cavalcante. Então, assim, o que eu queria deixar como fechamento para quem está assistindo é que, assim, a gente teve aqui hoje uma aula de marketing na prática, né? Com quem conduz uma rede de supermercados, né, no seu departamento de marketing, que é de sucesso. Obrigado. É reconhecido em toda Curitiba, né? Ninguém refuta isso, né? Uma rede de sucesso, bem posicionada, com clareza de posicionamento. Então, por favor, aproveitem, né? Aproveitem, tomem nota de tudo isso que o Fabiano falou para a gente. Compartilhem com seus colegas de trabalho, com as pessoas de marketing, de vendas, seja você de supermercado, de varejo ou não, né? Porque realmente o que a gente recebeu aqui hoje, né, Cavalcante, foi fantástico, assim. A gente vê a coerência, a linha de atuação, né, do Fabiano com a equipe dele, muito clara, essa clareza de propósito, um negócio fantástico. Parabéns, Fabiano. Obrigado por
por ter atendido esse nosso pedido de vir até aqui, falar e, poxa, foi fantástico, cara. Muito obrigado. Vocês são um case objetivo, ponto, né? Porque eu moro em Curitiba há 20 anos, então vi, né, vocês... Agora eu entendo um pouco por que de repente, claro que não foi de repente, mas de repente surge o festival, se posiciona e começa a crescer do jeito que cresceu, né? Isso foi um ponto que me ajudou a entender com essa nossa conversa. E principalmente, porque eu sou professor, e como todo professor, a gente gosta de ver a teoria colocada em prática, né? Ou seja, eu tenho uma fala que eu digo o seguinte: teoria que não se pratica, uma das duas coisas está errada. Ou a teoria está errada, ou a prática foi feita errada. Porque O processo não está certo. não está certo, porque a teoria ela tem que ser colocada em prática. Então, parabéns por isso, parabéns. Com certeza nós vamos convidá-lo para a gente conversar mais. O Sandro tocou 3 coisas, mas na minha cabeça aqui tem muito mais. Muito bom. Para a gente poder conversar mais, para podermos usufruir dessa oportunidade. Obrigado, Fabiano. Por favor, fique à vontade para fazer suas despedidas. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui nesse podcast com perguntas tão legais que me estimulam, porque eu adoro falar desse tema. A gente poderia entrar, inclusive, Sandro, no que vem pela frente aí com inteligência artificial. Nem falamos sobre isso. População diminuindo, né? Como é que Pois é. fica esse negócio lá para Pois é. frente? Mas, estou à disposição. Será um prazer voltar à mesa aqui para a gente poder falar mais um pouco. E agradeço imensamente aí também a oportunidade aqui, o Fabiano representando mais de 7 mil colaboradores do Festival, a família Beal, que me dá essa liberdade de estar aqui falando em nome da empresa também, e a oportunidade, eventualmente, de falar de mim. Então, muito obrigado. sim. Eu estou aqui honrado, é um privilégio poder estar nessa mesa com 2 feras como vocês aqui. Maravilha. Obrigadão, Obrigado. Fabiano. Valeu. Eu que agradeço. Gente, valeu, obrigado e até o próximo episódio. Um abraço.